agora é hora da gente saber como fica a previsão do tempo em todo o país com informações da Clima Tempo. Está aqui no telão já o Guilherme? Está aqui no telão. Bom dia, Guilherme. Obrigada pela participação. Seja muito bem-vindo. Qual que é a previsão que você tem para a gente? Bom dia, Renata. Prazer estar aqui com você e com todos que estão assistindo. A gente tem uma condição de tempo bastante seco na região centro-oeste brasileira, né? Como a gente vê as imagens, tempo mais seco predominando de maneira mais efetiva nessa região centro-oeste e sudeste brasileira, né? E no sul do Brasil, neste momento, a gente está com uma condição de tempo mais seco também, mas no próximo mapa a gente vai ver a condição para hoje é que a gente tem as instabilidades ainda muito presentes, principalmente nas áreas em verde do mapa, pegando o Rio Grande do Sul, faixa mais centro-oeste do estado, né, do estado gaúcho, tem essa previsão de pancadas de chuva para hoje. A região litoral também da região do Nordeste segue embebida nessas instabilidades também pela circulação do mar para o continente, que favorece essas pancadas de chuva. E na faixa norte brasileira, a gente tem uma condição de pancadas de chuva sobre o Amazonas, norte do Pará, Roraima e também o Amapá, potencializadas pela circulação associada às zonas de convergência intertropical. Mas o destaque, região central brasileira, a maior parte o sol predomina nessa segunda-feira, sem previsão de chuva. No próximo mapa, a gente vai ver os riscos, né, para esta segunda-feira, e o destaque, né, mais importante fica para as áreas do Nordeste brasileiro, principalmente o litoral de Sergipe, área em roxo no mapa, onde a gente tem essa configuração para tempestades nesta segunda-feira, ou seja, que é o temporal mais a chuva volumosa. Importante destacar que o litoral nordestino, principalmente as regiões de Sergipe, Alagoas e também litoral da Bahia, já tiveram elevados volumes de chuva ao longo do final de semana e vão ter uma segunda-feira ainda de muita chuva. Para o sul do Brasil, destaque para o Rio Grande do Sul, como a gente pode ver no mapa, há alerta para temporais na faixa mais oeste do estado, devido a essa condição meteorológica mais significativa para essa segunda-feira, então a chuva continua. No próximo mapa, a gente vai ver que as temperaturas seguem um pouco mais reduzidas no centro-sul brasileiro. A máxima hoje em Porto Alegre deve chegar nos 19, em Curitiba deve chegar na casa dos 20, em São Paulo a máxima deve chegar nos 24 graus, em Belo Horizonte nos 23. Mas contrastando bastante com a região centro-norte brasileira, né? A gente tem um centro-oeste e um norte bastante quente, e o Cuiabá deve ter máxima hoje de 32, Palmas também no Tocantins deve chegar aos 32, em Manaus a máxima também deve chegar aos 32. Olhando para os próximos dias, para a gente ter uma configuração, o próximo mapa nos mostra a previsão de chuva entre esta terça-feira, né, 16 de junho, e o próximo dia 21 de junho. Grande destaque para essa chuva persistente e que vai continuar no Rio Grande do Sul. O que acontece? A gente tem a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, ele puxa muita umidade e essa configuração vai se manter ao longo da semana. Então, muito importante destacar esse volume de chuva para o Rio Grande do Sul. A gente tem um acumulado esperado para esse período de 100 milímetros, mas pontualmente os acumulados podem passar desse limiar, passando dos 150 milímetros. Em Paraná, os acumulados devem ser mais comedidos nesse período, ficar na casa dos 30 milímetros. O litoral do Nordeste também é destaque nessa imagem. A gente vai ver que a continuidade da chuva é presente. Então a gente deve ter uma semana ainda com acumulados variando entre 30 e 70 milímetros, mas destaque importante principalmente entre o litoral do Alagoas e o litoral da Paraíba, onde os acumulados devem ser mais elevados por essa característica, quanto na região central brasileira, pegando majoritariamente o centro-oeste, sudeste, interior do Nordeste, faixa mais sul da faixa norte brasileira, a gente segue embebido nessa massa quente, a gente vai ter um bloqueio atmosférico ao longo dessa semana, ao longo desse período, mantendo esse tempo mais seco. Na segunda imagem, a gente vai ver o período de previsão para um pouquinho mais à frente, para a gente ter essa configuração, né, entender, e a gente vai ver que o Centro-Sul volta a ter uma configuração de chuva, destaque para o Rio Grande do Sul, que segue embebido nessas instabilidades. A gente tem previsão do dia 22 de junho até o dia 26 de junho, de acumulados na casa dos 90 milímetros. Então, o Rio Grande do Sul tem uma continuidade das instabilidades muito presas nesse centro-sul, porque a gente vai ter essa massa quente que eu falei para vocês, né, esse bloqueio atuante. Então, ele deixa essas instabilidades mais presas no sul, nos extremos brasileiros. No litoral do Nordeste, nesse segundo período, entre 22 de junho e 26 de junho, a chuva deve dar uma diminuída, mas deve aumentar
principalmente no norte, como a gente pode ver, os acumulados na região mais noroeste do Amazonas, Roraima, e também em partes ali mais centro-norte do estado do Amazonas devem variar entre 30 e 60 milímetros, então a gente deve ter a chuva bastante presente ao longo, né, dos próximos dias nos extremos brasileiros, pegando Nordeste, Norte, faixa mais sul, né, da região sul. Então, essa é a previsão para os próximos dias, Renata. Tá ótimo, Guilherme. Obrigada pela participação. Ótima semana e até amanhã. Obrigado, Renata. Uma ótima semana para você e para toda a audiência.